Hoje nós vamos falar de uma história aqui no livro de Oséias que aconteceu em 740 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Há um tempo bem atrás, que fala de uma traição que entristeceu a Deus. A gente vai comentar isso e a gente vai ver que a gente está, que parece que a gente está lendo hoje, está vendo as coisas exatamente hoje, né? Então, como é que era o contexto da época, né? Naquela época, o povo judeu, Israel, eles viviam no reinado de Jeroboão, eles viviam vamos dizer assim, uma prosperidade, não só econômica como militar. Naquela época, ter um exército militar para que as outras nações o temessem era importante. E eles viviam nesse contexto, né, dessa prosperidade, não só econômica como militar também. E com isso, estavam sossegados, tal, mas com isso veio o quê? Veio uma degradação moral e espiritual. Tipo assim, não preciso de Deus, vou cair na bandalheira, vou fazer o que tem que fazer, vou aprontar, vou ter prazeres e não vou considerar Deus, né? Então assim, Deus permitiu que eles tivessem essa prosperidade e eles não souberam usar, não souberam, esqueceram de Deus, não faziam as coisas mais que deveriam ser feitas para Deus, né? Eu vou ler um texto aqui para vocês, está em Oséias 4, que retrata essa realidade. Ele fala assim, Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Pois por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem, juntamente com seus animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar morrem. Entretanto, que ninguém venha a contender e que ninguém repreenda, pois a minha contenda é contigo, ó sacerdote. Olha que coisa. Ele está falando do povo. Olha o que está acontecendo com vocês. Vocês estão desse jeito. Mas minha contenda não é com o povo, é com você, ó sacerdote. Por isso tropeçarás de dia e o profeta tropeçará contigo de noite, e eu destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento e eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do seu Deus, e eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que interessante, nós vamos abrir um parênteses aqui para falar, depois nós vamos voltar para essa história aqui. O povo estava numa degradação moral e estava, sobretudo, numa degradação espiritual por causa de quem que Deus fala aqui? Do sacerdote. O sacerdote, vamos falar um pouco do papel, esse parênteses que eu quero abrir aqui, vamos falar um pouco do papel do sacerdote. O sacerdote era a pessoa que meio que intermediava o povo para Deus. Era ele que fazia todos os rituais de sacrifício, de cobertura de pecados, de expiação de pecados. Era o sacerdote que fazia isso. Israel tinha 12 tribos e Deus treinou a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi poderia ser o sacerdote. Só alguém da tribo de Levi que era um sacerdote. Então, era ele, o povo não conhecia, não tinha a Bíblia que nem tem hoje, né? Era o sacerdote que estudava a lei e o povo ia na sinagoga e aprendia da lei, o sacerdote repreendia as pessoas, fazia, olha, vocês estão pecando, tal. O sacerdote conhecia a comunidade, era ele que era esse intermediário, e ele estava falhando. Eles estavam agindo segundo os seus próprios interesses, né? Egoísmo, ou ganância, ou corrupção, né? E o povo estava se perdendo por conta disso. Se o sacerdote está fazendo isso, vou fazer também. Então a bronca de Deus era aqui com o sacerdote. Agora, vamos falar em dias de hoje. Nós precisamos de sacerdote. Eu não sei quantos de vocês assistiram
um filme que era um filme, A Paixão de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, que ele entregou o Espírito, teve um terremoto e tal, e mostra uma cena muito rápida, mostra o véu se rasgando. O que era? Esse lugar onde o sacerdote entrava, chamava Santos dos Santos. Só o sacerdote podia entrar lá. Se outra pessoa entrasse, morria. Deus autorizou somente o sumo sacerdote para entrar lá. O negócio era tão perigoso que era assim. O sacerdote ele tinha sinetes, né? Sininhos na borda do seu manto, e ele ficava ministrando dentro desse Santo dos Santos. Então, se acontecesse alguma coisa com ele, se ele morresse lá dentro, não podia entrar, vamos entrar lá e tirar o sacerdote que ele morreu. Não. Se o sininho parasse de tocar, eles iam entender que o sacerdote morreu lá dentro. Então, ele era amarrado, ele entrava no Santo dos Santos com uma corda. E se os sinos parassem de tocar, os caras lá fora puxavam a corda para tirar o sumo sacerdote morto lá de dentro. Então, existia um véu que separava o Santo dos Santos dos outros lugares. E somente o sumo sacerdote podia entrar lá. E nesse filme aí, A Paixão de Cristo, mostra quando Cristo entregou o Espírito para Deus, o véu se rasgou. Eu vou ler esse texto aqui, ó. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, diz assim, ó. 50. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha que interessante. Ele fala assim, simplesmente não fala o véu se rasgou. Não, ele fala rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Que a partir desse momento, a partir da morte de Cristo, nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. Nós nos tornamos sacerdotes. O cristão é um sacerdote. Ele não precisa de ninguém para pedir perdão para pecados, para ser intermediário entre ele e Deus. Quem é o intermediário entre nós e Deus? É Jesus Cristo. Então, se a gente tem que pedir perdão, nós vamos pedir perdão para Deus direto, através de Jesus Cristo. Se não temos que confessar pecado, nós vamos confessar para Deus direto, através de Jesus Cristo. Se nós fazemos as nossas orações pedindo alguma coisa, ou dando graça de alguma coisa, ou intercedendo por alguém, nós vamos fazer para quem? Para Deus, através de quem? De Jesus Cristo, porque nós agora somos sacerdotes. Quase todo estudo que eu falo uma coisa para vocês, mas eu acho que eu queria que vocês entendessem isso, que é o seguinte: Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele mandou fazer o tabernáculo, ele queria o tabernáculo porque ele queria conviver no meio do povo. Ele queria, tudo bem, tinham coisas para serem cumpridas que somente o sumo sacerdote fazia, mas ele estava ali no meio do povo. Aí o que aconteceu? Quando o véu se rasgou no templo, acabou, não tem mais intermediários. Nós vamos fazer as coisas, nos relacionar diretamente com Deus. Não precisa mais ter sacerdotes, nós somos. Olha só o que ele fala aqui, ó, em 1 Pedro 2, capítulo 9, diz assim, ó: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdotes, nação santa, sacerdócio real. Em Apocalipse 1,6 e outros tantos textos, né? Em Apocalipse 1,6 diz assim, ó: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nos constituiu sacerdotes. Então nós, né, não tem, hoje, esse texto aqui, agora voltando para o texto, a gente vê hoje muitos falsos profetas,
muitas pessoas que falam assim, olha, eu ouvi que Deus falou alguma coisa para você, da sua vida, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Acabou isso, não existe mais esse intermediário. É você e Deus, através de Jesus Cristo. Ponto. Entendeu? Então, o Deus aqui, ele estava com bronca do sacerdote. Ele falou assim, vocês estão levando o povo para o mau caminho. E aí, voltando aqui para o livro de Oséias, ele, através do profeta, ele mostra como que o povo estava agindo. O que ele fala para o profeta? Você vai lá, vai tirar uma prostituta da prostituição, vai casar com ela, vai dar amor para ela, vai dar presentes para ela, vai dar uma casa para ela, vai alimentar ela, vai criar uma família, vai ter filhos com ela, né, para mostrar o amor de Deus para com as pessoas. E ele pegou uma prostituta, Oséias pegou uma prostituta para ser esposa dele e para fazer tudo isso que Deus tinha pedido para ele. E o que aconteceu? Ela voltou para a prostituição. Ela traiu Oséias e voltou para aquela vida miserável de prostituição. Ter que se prostituir. E ele deu tudo para ela, dar comida, deu presentes, deu joias, deu amor, sobretudo amor. Ele fala que ele amou muito aquela mulher. Deu filhos, ela teve filhos com ele. E assim mesmo ela abandonou o marido, abandonou os filhos e voltou para a prostituição. Então Oséias, ele mostra isso aqui, ele convivendo ali no meio do povo, né? Tem até um filme que passou sobre isso, que uma pessoa fala, pô, mas o Oséias te deu tudo, por que você voltou para essa vida? Voltou para a vida, porque ela traiu ele. Então isso aqui mostra a traição do povo, a infidelidade do povo com relação a Deus. E Deus usa um termo aqui que é muito interessante, que está em Oséias capítulo 7, versículo 8, fala assim, ó, Efraim era um povo judeu, ele usava para se referir ao povo, ele usava Efraim. Efraim se mistura com os povos. Mistura com os povos significa o seguinte, você vai se misturar, Deus não queria que ele se misturasse para conhecer outros deuses pagãos, imagens, né? Quando fala Deus, o povo pegava lá um pedaço de pau, esculpia alguma coisa e falava, isso aqui é meu Deus, se prostrava, se adorava. E era um Deus que não podia salvar, era um Deus que não falava, não ouvia, né? Se caísse uma chuva, ele ficasse na chuva, ele ia ficar na chuva. Enfim, era um pedaço de pau, ou uma estátua de ouro, uma estátua de prata, uma imagem, que eles iam lá, às vezes até um bezerro de ouro que se prostravam. Então Deus falou assim, pô, mas vem cá, eu sou o seu Deus, eu sou um Deus vivo, um Deus que te tirou do Egito, um Deus que cuida de vocês, um Deus que dá tudo para vocês, e vocês me traem, vocês se prostituíram. Então o que ele fala aqui? Efraim é um bolo que não foi virado, é um pão que não foi virado. O que ele quer dizer com isso? Você imagina um pão, você está vendo um pão, você faz uma massa no pão, faz todo aquele processo de massa ali, massa cresce, aí você põe o pão no forno a lenha, você vai olhar lá, nossa, que delícia aquele pão tostadinho, você dá até água na boca, quando você vai virar, você tira o pão, quando você vai virar o pão está cru. Então ele tem uma aparência externa de bonito, de uma coisa apetitosa, mas por dentro está cru, é um inútil, não serve para nada. E Deus usa esse linguajar, essa frase para dizer isso, da infidelidade e da inútil. Os caras são inúteis, vocês não servem para nada para mim. Quer dizer, Deus cuida dos filhos, dá tudo para os filhos e fala assim, vocês são que nem um pão que não foi virado, um bolo que não foi virado. Então, gente, esse texto, eu acho que se a gente trazer para os dias de hoje, sobretudo essa questão aí do carnaval, não estou querendo aqui dizer, sou puritano, olha, que legal, eu não concordo, mas eu vi coisas, perto daqui onde eu moro, tem muitos bloquinhos, né?
eu vi coisas que eu fiquei triste de ver, sabe? Coisas que antigamente, também não quero dizer que eu sou machista, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas antigamente a gente via homens bêbados, né? O cara de tão bêbado que estava fazia as necessidades na rua, na calçada, né? Mas isso eu vi acontecer com homens. Agora eu vi acontecendo com mulheres. Mulheres, meninas lindas, bonitinhas. Eu fiquei imaginando os pais daquela menina, falei assim, poxa, eu queria uma filha tão bonitinha para isso. As meninas, além de se ter uma promiscuidade, com roupas assim, como parece que saiu da praia, fazendo as necessidades na rua, na sarjeta, sabe? É uma coisa que é totalmente uma degradação moral, entendeu? Que dirá espiritual, porque uma pessoa dessa não considera Deus. Você fala assim, será que Deus se agrada do que eu estou fazendo? É isso que a gente deve sempre se perguntar, né? Vou fazer tal coisa, peraí, será que Jesus Cristo faria isso? A Bíblia diz, a gente deve andar assim como ele andou. Quer dizer, pô, é uma coisa, uma total degradação. E isso estava aqui há 740 anos antes de Cristo. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje a gente está numa degradação moral, espiritual e tudo que você fala, que você imagina. Está tudo degradado, né? Então, o que a gente pode concluir com isso, né? Deus nos deixou, por exemplo, agora que eu comentei com vocês que nós somos sacerdotes, nós não precisamos de nenhum intermediário. Ele nos deixou tudo que a gente precisa saber acerca de Deus está aqui na palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que cabe a nós? O que cabe a nós? Cabe a nós buscarmos uma relação mais profunda com Deus, uma intimidade com Deus. De novo, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar com o povo dele. O que é povo dele, né? A gente comenta aqui, é o povo que entregou sua vida para Ele. É o povo que creu que o sangue de Jesus derramado na cruz o livrou da condenação eterna dos pecados. Esse é o povo dele. Então hoje existem 3 povos. Antigamente existia um povo, que era o judeu. Depois, melhor, um povo, que era o gentil, era gentes. Gentes de tudo quanto é credo. Depois apareceu o povo judeu. Ficaram 2 povos. E agora nós temos um terceiro povo, que é quem? A igreja. Igreja com I maiúsculo. Não estou falando aqui em denominação. Igreja quer dizer o seguinte, o termo igreja quer dizer separados para Deus. Então hoje existem os gentios, aqueles que não creem em Jesus Cristo, que não creem em Deus, muitos até se intitulam cristãos, mas não seguem a Cristo, seguem outras coisas. Ah, segue a Cristo também. Falou em religião, é comigo mesmo, põe tudo aí no mesmo balaio que eu vou aceitando. Não, Jesus Cristo, ele é exclusivo. Ele você vai passar a pertencer à família dele se você quiser. Ele não vai te obrigar. Você tem que chegar e pedir para ele, falar, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, te peço perdão pelos meus pecados e quero entregar minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue em meu favor, para me livrar da condenação eterna dos meus pecados. Ponto. Se você fez isso de coração, obviamente, você está salvo. Você vai pertencer ao terceiro povo, que é a igreja, que é o povo dele. Então é isso que ele quer conviver com o seu povo, ele quer conviver conosco. Então ele está sempre conosco. Jesus fala, estarei com vocês até o fim dos séculos. Né? Até quando tudo isso acabar, quando Jesus Cristo voltar, ele vai estar conosco. E depois, na eternidade. O que é uma vida de 80, 90, 100 anos? Diante da eternidade, né? Você tem que fazer essa escolha e faça essa escolha em vida. Entregue sua vida para Jesus e tenha um relacionamento profundo com Ele. Nossa, é fantástico você saber
que tem um Pai, que tem um Deus que ama você, né, que cuida de você. Aí você fala, cuida de mim. Meu, acontece tanta coisa na minha vida aí que, pelo amor de Deus, né, minha vida está um caco. Para pensar, medita sobre o que está acontecendo, porque Deus, ele não faz isso para te judiar, ele não repreende você para te dar uma lição, para te dar um castigo, não. Ele repreende a quem ele ama. Então muitas vezes ele te põe num deserto, ele te põe na escuridão, para você passar a ver coisas que você não estava vendo. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. E é isso, né? Que fica a lição aqui para a gente se aprofundar no relacionamento com Deus. Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês que estão me ouvindo aqui e que dê saúde, proteja-os e que crie ânimo em seus corações para que vocês possam realmente buscar um relacionamento mais íntimo com Ele, porque Ele quer isso, tá bom? Um abraço, amém.